A nova temporada do Veneza está começando com novas atrações. Venha se divertir. Verão é uma beleza no Veneza. Olá, caros alunos. Mais uma vez estamos juntos para dar início à nossa disciplina de Construção Civil, onde hoje abordaremos a terceira aula da nossa disciplina da NR18 sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, onde hoje, na nossa terceira aula, abordaremos o item 18.4.2.10 da NR18, que fala sobre alojamentos. Alojamentos, quero que vocês venham a saber, é quando se tem pessoas alojadas dentro do canteiro de obras que por motivos não podem se deslocarem para suas casas, aonde ficam alojados dentro do canteiro de segunda a sexta. Então, por essa necessidade, entendeu? Acontece que no canteiro de obra é que se dispõe um alojamento para as pessoas alojadas no mesmo, onde esses alojamentos, ou esse alojamento específico em um canteiro, ele tem que ter as exigências também constantes na NR18, onde ele se passa a se obedecer algumas exigências de acordo com a NBR e com a BNT, que traz aí as exigências para todos os canteiros de obras existentes no estado, no Brasil, no país que estamos a viver. Então, o que é que acontece? Fugindo em torno de exigências do país. Então, no caso do alojamento, se vocês abrirem as suas NRs, se estiverem com a mesma ou vier a abrir posteriormente, teremos lá no subitem 18.4.2.10.1 que diz assim: os alojamentos dos canteiros de obra devem, a linha A, ter paredes de alvenaria, ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente. Já na linha B, diz que tem que ter piso de concreto cimentado, madeira ou material equivalentes. Já na linha C, diz que deve ter cobertura que proteja das intempéries. Como também na linha D, diz que o alojamento deve ter área de ventilação de, no mínimo, 1/10 da área do piso. Como também na linha E, diz que o alojamento deve ter iluminação natural ou artificial. Natural, que possa vir de aberturas de janelas contendo no nosso local, no nosso alojamento, como também artificial através de ar-condicionados, ventiladores e tudo isso que a gente tem o conhecimento. Como também na linha F, diz que ter área mínima no alojamento, ter área mínima de 3 metros quadrados por modelo, cama, armário, incluindo a área de circulação. Como também na linha G, diz que o alojamento deve ter pé direito mínimo de 2,5 metros, que é 2,50 metros, para cama simples e de 3 metros para camas duplas. Já na linha H, diz que o alojamento não deve estar situados em subsolos ou porões das edificações. Como também na linha I, diz que o alojamento deve ter instalações elétricas adequadamente protegidas. Então, gente, acabamos de ver o subitem 18.4.2.10, que fala sobre alojamentos de acordo com a NR18, onde esse subitem traz o subitem 18.4.2.10.1, que fala que os alojamentos dos canteiros de obras devem ter,
vou voltar novamente a falar para vocês agora de maneira explicando cada um dos itens abordados. Já na linha A, diz que o alojamento no canteiro de obra deve ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente. Então, as paredes do meu alojamento, dispondo do meu canteiro de obra, tem que ter as paredes de alvenaria. De alvenaria, como a gente conhecemos, de tijolos e cimentos, como também pode ser de madeira, madeira de boa qualidade, e a mesma tem que ser resistente, se no caso for usar madeira para a colocação de fechamento, substituindo as paredes de alvenaria, como também ou material equivalente. Se for usar o material, tem que ser equivalente, tem que ser de qualidade. Então, num alojamento, as paredes devem ser ou de alvenaria, como acabei de explicar, ou de madeira, como também acabei de explicar a vocês, ou de material equivalente. Já na linha B, do subitem 18.4.2.10.1, onde estamos abordando, diz que o piso do alojamento deve ser de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente. Então, o piso do meu alojamento, ele pode ser tanto de concreto, onde me dá uma opção de fácil limpeza desse local, onde me dá uma estabilidade para a colocação das minhas camas, entendeu? Onde não vai me dar um piso de maneira desagradável. Então, a NR18, se preocupando através dessas coisas e além mais, na linha B, como a gente agora acabamos de falar, que o piso do local do alojamento deve ser de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente. Tratando-se de madeira, a mesma madeira tem que ser de boa qualidade e resistente, ou material equivalente, trazendo através de qualidade e resistência para o piso do alojamento. Como também na linha C, a linha C do subitem 18.4.2.10.1, tratando-se de alojamento, diz que o alojamento deve ter cobertura que proteja das intempéries. Então, tem que ter cobertura no meu alojamento que me proteja contra as intempéries, que pode ser um sol forte, pode ser chuva, pode ser tudo aquilo, uma queda de galho dentro do meu alojamento. Então, a coberta do meu alojamento é necessário para que me proteja contra as intempéries, como também a coberta das nossas casas que venha nos proteger. Então, mesmo assim, tem que ter a coberta no alojamento dentro do canteiro de obras. Como também na linha D, que tratando-se de alojamento, diz que o alojamento deve ter área de ventilação. Então, ele tem que ter uma área de ventilação de no mínimo 1/10 da área do piso. Então, ele tem que ter uma área de ventilação de no mínimo 1/10 para que haja uma boa exaustão dentro desse ambiente de trabalho, onde o ar circule, onde traz um ambiente agradável para o bem-estar dos trabalhadores alojados, entendeu? No canteiro de obra. Como também a linha E, trazendo-se que o alojamento deve ter iluminação tanto natural ou artificial. Então, o alojamento pode ter iluminação natural através de aberturas de janelas, como também artificial através de ventiladores, aonde vai trazer também uma boa circulação de ar dentro desse alojamento. Já na linha F, diz que o alojamento deve ter área mínima de 3 metros quadrados. Então, o alojamento deve ter área mínima de 3 metros quadrados, aonde por módulo de cama e armário. Então, tem que ter um espaçamento de 3 metros quadrados para a colocação de uma cama e também de um armário de uma pessoa alojada dentro daquele local, incluindo nesse 3 metros quadrados a área de circulação. Então, além de ter a cama e o armário, por essa área de 3 metros quadrados,
ela também vai ter que incluir área de circulação para eu ou outros trabalhadores chegar em outras camas. Então eu vou acessar outros cômodos, outras camas. Então a NR18 também se preocupando nessa parte, traz na linha F que o alojamento tem que ter área mínima de 3 metros quadrados. Essa área mínima de 3 metros quadrados tem que caber ali uma cama e um armário, incluindo a área de circulação do pessoal alojado dentro do mesmo alojamento. Já na linha G, diz que o alojamento tem que ter pé direito de 2,50 metros. Então, o alojamento pé direito, que a gente aprendemos que o pé direito é do piso ao teto, se conta do piso ao teto, um pé direito. O pé direito mínimo da área de alojamento, do alojamento, é de 2,50 metros, que são 2,5 metros. Para cama simples, então, o pé direito do alojamento é de 2,50 metros quando se tem cama simples. Já quando se tem camas duplas no alojamento, tipo beliche, o pé direito já não é mais 2,50 metros, já vem a ter 3 metros. Então, resumindo, 2,50 metros no alojamento para camas simples e 2,50 metros no alojamento para cama simples e 3 metros para cama duplas. Quando se há beliche, temos 3 metros. Aonde que na linha H fala que o alojamento não deve estar situado em subsolos ou porões das edificações. Então é proibido a instalação de alojamento nos subsolos ou nos porões das edificações, aonde ali não vai me dar o conforto térmico, não vai me dar o conforto de ventilação, se é possível ter 1/10 da área de piso, aonde não vai me dar ali uma boa estável. Então a NR ela se trata que é proibido a colocação de alojamentos no subsolo ou porões da edificação. Já a linha I da NR18, lá no subitem 18.4.2.10.1, que a gente estamos tratando, diz que as instalações elétricas, então as instalações elétricas do alojamento devem ser adequadamente protegidas, já onde não venha a acontecer um curto-circuito ou um choque de maneira indireta no meu trabalhador. Então, já vemos que o alojamento ele tem as suas exigências de acordo com a NR18. Dando continuidade ao mesmo, lá no subitem 18.4.2.10.2 fala que é proibido o uso de 3 ou mais cama na mesma vertical. Então, no alojamento só é permitido cama simples ou cama duplas, que vimos anteriormente que para cama simples o pé direito deve ter 2,50 metros, que é 2,5 metros, como para cama duplas o pé direito deve ter 3 metros de altura para cama duplas tipo beliche. Já no subitem que acabamos de ler 18.4.2.10.2 fala que é proibido o uso de 3 camas ou mais na mesma vertical. Então não posso triplicar as minhas camas, só pode ser cama simples ou camas duplas dentro do alojamento, de acordo com o subitem 18.4.2.10.2. Já no subitem 18.4.2.10.3 fala que a altura, então a altura livre entre uma cama e outra, então a altura livre entre uma cama e outra, se for usada camas duplas, tipo beliche, a altura livre entre uma cama e outra e entre a última cama e o teto
é de no mínimo 1,20 m. Então eu vou ter 1,20 m da minha primeira cama do meu beliche à segunda, um espaço livre para que eu possa ter a circulação de entrar, deitar, levantar e sair, onde eu vou ter também um espaçamento de 1,20 m, que é o espaçamento mínimo que a NR18 nos dá no subitem 18.4.2.10.3 de 1,20 m também, para que eu seja da última cama do beliche ao teto. Já no subitem 18.4.2.10.4 fala que a cama superior, então a cama superior, que se tratando de beliche, deve ter proteção lateral e escadas. Então, se eu tiver dentro do meu alojamento uma cama dupla, que é um beliche, entendeu? Que são duas camas na mesma vertical. Essa cama dupla, beliche, tem que ter proteção nas suas partes laterais da minha cama superior, tem que ter proteção das partes laterais, como também uma escada de acesso, para que os meus trabalhadores venham acessar de maneira segura a cama superior do beliche. Já no subitem 18.4.2.10.5 fala que as dimensões, então as dimensões mínimas das camas, tratando-se das dimensões mínimas das camas, entendeu? Encontrada no alojamento. Então, voltando lá no subitem 18.4.2.10.5, fala que as dimensões mínimas das camas devem ser de 0,80 centímetros de largura por 1,90 m de comprimento e distância entre o ripamento do estrado de 0,50 centímetros do ripamento da parte da grade da cama. Se esse ripamento sendo colocado na horizontal, eu tenho um ripamento aqui, tenho um espaço de 50 centímetros, coloco outro ripamento e venho trazendo os mesmos até fechar toda a minha cama. Dispondo ainda de colchão com densidade 26 e espessura mínima de 0,10 centímetros, de acordo com a NBR, que trata-se em questão a alojamentos. Já no subitem 18.4.2.10.6 fala que as camas devem dispor de lençol, fronha e travesseiro em condições adequadas de higiene, bem como cobertor quando as condições climáticas assim o exigirem. Então, o que se traz de acordo com a NR18 no subitem 18.4.2.10, que os alojamentos, além de tudo aquilo que a gente acabamos de ver anteriormente, não pode ser utilizado, as proibições, não pode ser utilizado camas triplas na mesma vertical dentro do alojamento. Já se tratando, lógico, do subitem 18.4.2.10.2, então vimos que, de acordo com o subitem 18.4.2.10.2, diz que é proibido o uso de 3 ou mais camas na mesma vertical. Então é uma proibição de acordo com a NR18. Já no subitem, vamos rever novamente. Já no subitem 18.4.2.10.3 diz que a altura livre entre uma cama e outra é de... A altura livre entre uma cama e outra e a última cama ao teto é de no mínimo 1,20 m. Então, da primeira cama à segunda, tratando-se de beliche, eu vou ter um espaçamento aqui de 1,20 m.
tratando-se da última cama ao teto, eu vou ter também o espaçamento mínimo aqui de 1,20 m para que eu possa locomover-se na minha deitado, na minha levantada em questão à cama. Já tratando-se do subitem 18.4.2.10.4, diz que a cama superior do beliche deve ter proteção lateral e escada. Então, como conhecemos os beliches, como podemos até ter beliche nas nossas casas, se for o caso, sabemos que a cama superior, a mesma tem que ter proteção lateral e escada de acesso para a cama superior. Assim mesmo, também as camas do alojamento têm que ter os mesmos dimensionamentos. Já indo lá novamente para o subitem 18.4.2.10.5, diz que as dimensões, de acordo com a NBR, entendeu? Mínimas das camas devem ser de largura. A cama tem que ter uma largura de 0,80 centímetros, a largura da cama de 0,80 centímetros, com 1,90 centímetros de distância. No caso, então ela vai ter que ter as dimensões mínimas da cama devem ter 0,80 centímetros de largura por 1,90 centímetros e distância entre o ripamento de extrato de 0,50 centímetros. Ou quer dizer que tenho 0,80 centímetros de comprimento, 0,80 centímetros de largura, eu vou ter também 1,90 centímetros de comprimento, 0,80 de largura e 1,90 centímetros de comprimento, como também os ripamentos da grade da minha cama, que a gente se encontra abaixo do colchão, deve ter espaçamento, quando colocada na horizontal, de 0,50 centímetros. Então eu vou ter aqui, os extratos, os ripamentos do extrato, é claro, vou ter aqui uma de 0,50 centímetros, o espaçamento de 0,50 centímetros, coloco outra e assim sucessivamente. Ainda diz que deve dispor de colchão, lógico, colchão de boa qualidade para o meu trabalhador ali alojado, onde esse colchão ele tem intensidade, ele vai ter uma intensidade de 26 de acordo com a NBR, e a espessura mínima do colchão vai ser de 0,10 centímetros. Então a espessura mínima do colchão é de no mínimo 0,10 centímetros, nunca menos, sempre a mais. Já lá no subitem 18.4.2.10.6 fala, é claro, que as camas devem dispor de lençol, fronha, travesseiros em condições adequadas de higiene, bem como cobertor quando as condições climáticas assim o exigirem. Agora, tratando-se do subitem 18.4.2.10.7, diz que os alojamentos devem ter armário duplos individuais com as seguintes dimensões. Agora, tratando-se dos armários na parte do alojamento, de que esses armários devem ter algumas exigências de acordo com a NR18. Então, já lá no subitem 18.4.2.10.7 diz que os alojamentos devem ter armário duplos individuais com as seguintes dimensões mínimas. Que dimensões são essas? Lá na linha A, que é a primeira linha do subitem 18.4.2.10.7, diz que deve ter as dimensões mínimas são 1,20 m de altura por 0,30 centímetros de largura e 0,40 centímetros de profundidade, com separação ou
prateleira, de modo que um compartimento com 0,80 centímetros de altura se destine a abrigar a roupa de uso comum e o outro compartimento com altura de 0,40 centímetros a guarda de roupa de trabalhador. Então o que é que acontece aqui? Acontece que os armários do alojamento, entendeu? Os armários do alojamento, eles devem ter as dimensões mínimas. Então no subitem 18.4.2.10.7 fala que os alojamentos devem ter armários duplos individuais com as seguintes dimensões. Então eles devem ter armários duplos individuais, entendeu? As dimensões desses armários vão ser 1,20 m de altura. Então esses armários devem ter 1,20 m de altura. Um armário só. Não é o armário todo não, gente, que eu tô falando não. Eu tô falando só um armário, aquele armário que foi dado a você na sua empresa, entendeu? No canteiro de obra que você trabalha, para você guardar os seus objetos. O armário individual, só o seu armário, não o armário do pessoal. Lógico que o armário do pessoal vai ter as mesmas dimensões do seu, que eu vou falar agora. Então, quando o subitem 18.4.2.10.7 diz que os alojamentos devem ter armários duplos individuais com as seguintes dimensões mínimas, diz que aquele armário individual para a guarda das roupas comuns de trabalho deve ter 1,20 m de altura por 0,30 centímetros de largura. Então ele vai ter 1,20 m de altura por 0,30 centímetros de largura e 0,40 centímetros de profundidade, com separação ou prateleiras. Então nesse 1,20 centímetros de altura no seu armário individual, ele tem uma separação no intervalo desse 1,20 centímetros de altura. Que separação é essa? Pode ser através de prateleiras. Para quê? De modo que um compartimento com altura de 0,80 centímetros de altura, então esse compartimento está dentro de 1,20 centímetros do seu armário individual. Esse compartimento com altura de 0,80 centímetros se destine a abrigar a roupa de uso comum do trabalhador, aquela que ele usa para vir para o trabalho, aquela que ele usa para sair. E o outro compartimento com altura de 0,40 centímetros deve ser destinadas a guardar as roupas de trabalho desse trabalhador. Mas o mesmo subitem 18.4.2.10.7 me dá outra opção. Ou ele me diz assim: quando ele termina lá a linha A, ele deixa lá no final um ou. Eu posso escolher essas dimensões, entendeu? Como também eu posso escolher outras dimensões. Que dimensões é essas? Abrindo lá a NR18 no subitem 18.4.2.10.7, diz que na linha B, essas dimensões podem ser o seguinte: pode ter 0,80 centímetros de altura, o seu armário individual que acabamos de tratar detalhadamente anteriormente, por 0,50 centímetros de largura. Então 0,80 centímetros de altura, 0,50 centímetros de largura e 0,40 centímetros de profundidade, com divisão no sentido vertical. Então a divisão vai ser sempre no sentido vertical por conta da altura, ele nunca vai ser no sentido horizontal, de forma que os compartimentos, então, de forma que essas divisórias, que sabemos que pode ser através de prateleiras, então lá na linha B diz que de forma que os compartimentos com largura de 0,25 centímetros no estabelecimento, então o que acontece? De forma que
esses compartimentos com largura de 0,25 centímetros estabeleçam rigorosamente o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho. Então vimos agora que o subitem 18.4.2.10.7 fala que no alojamento devem ter armários duplos ou individuais. Esses armários, destinados para a guarda de roupas dos trabalhadores, devem ter uma altura de 1,20 m por 0,30 cm de largura, altura de 1,20 m, largura de 0,30 cm, profundidade de 0,40 cm. Esse armário, ele pode ter separação, podendo ser através de prateleiras, sempre na vertical, de modo que um compartimento com altura de 0,80 centímetros dentro da altura de 1,20 m do armário. Então esse compartimento, que deve ter uma altura de 0,80 centímetro, se destine à guarda de roupa comum desses trabalhadores, como também outro compartimento com altura de 0,40 centímetros se destine a roupas de trabalho do operário, do trabalhador. Já na linha B, para a gente estar concluindo essa parte em questão alojamento, ou no caso em questão armários duplos ou individuais, me dá outras dimensões. Eu posso escolher tanto aquela da linha A como posso escolher essa da linha B, que diz que eu possa também ter uma altura do meu armário de 0,80 centímetros por 0,50 centímetros de largura, uma altura de 0,80 centímetros com a largura de 0,50 centímetros e uma profundidade de 0,40 centímetros, aonde dentro desses 0,80 centímetros eu possa ter uma separação que vimos anteriormente, que pode ser através de prateleiras, entendeu? Aonde esse compartimento separado dentro de 0,80 centímetros eu posso separar um compartimento com 0,25 centímetros, estabelecendo rigorosamente o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho desse trabalhador. Então, veja, gente, como vimos agora em questão os armários individuais, os armários duplos, vimos que teremos aí as dimensões nos dadas de acordo com a NR18, de acordo com a NBR. Nos vemos agora na próxima aula.